Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje vamos interceder pela proteção dos nossos irmãos, irmãs e familiares e orar com fé para que eles conheçam a verdade, a luz e o amor de Jesus Cristo. Se você tem alguém que ama muito e quer ver essa pessoa nos caminhos do Senhor, essa oração é para você. Fique comigo até o final e vamos clamar juntos pela salvação e proteção da nossa casa. Isaías 49, 25b. Contenderei com quem contende contigo, e os teus filhos eu salvarei. Esse versículo revela o coração de Deus pela família. Ele mesmo luta por nós. Ele mesmo estende o braço forte e poderoso para proteger, libertar e salvar os nossos. Quantas vezes nos preocupamos com quem amamos, não é mesmo? Às vezes vemos nossos irmãos, irmãs, pais, filhos, sobrinhos se afastando do caminho do Senhor. E o coração aperta. Mas Deus te convida a entregar essa dor nas mãos dele. Ele é poderoso para proteger, guardar e principalmente salvar. A salvação não depende de você convencer ninguém, mas sim da ação do Espírito Santo. E o que você pode fazer hoje é a coisa mais poderosa de todas: orar. Se você sente esse peso no coração, se você quer que a tua família conheça Jesus, ore comigo agora com fé. Deus vai agir. Senhor Deus, hoje me coloco diante de Ti em oração por aqueles que eu amo. Meus irmãos, minhas irmãs, minha família. Tu conheces cada um deles pelo nome, sabes onde estão, como estão e o que precisam. Peço agora que Tu estendas a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um. Livra-os do mal. Protege-os nas estradas, no trabalho, na escola, em casa. Guarda-os da violência, da mentira, dos laços do inimigo. E acima de tudo, Senhor, toca o coração deles. Eu clamo que eles conheçam Jesus, que experimentem o Teu amor, que se rendam à Tua graça, que Te encontrem nos momentos de angústia e descubram a salvação que há somente em Ti. Seja luz no caminho deles. Envia pessoas, envia a Tua palavra, envia sonhos, sinais, o que for preciso para que eles vejam que Tu és real e que todo o mal que tenta afastá-los de Ti seja repreendido agora, em nome de Jesus. Eu Te entrego minha casa, minha família, meus irmãos. Declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Família, ore comigo. Ore por mim, ore por todos que assistem aos meus vídeos, pelos meus filhos, netos e bisnetos, por todos os membros da minha família. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por cada um deles. Agradeço por meu esposo, meu filho, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, primos, tios, avós, bisavós, cunhados, nora, por todos que fazem parte da minha família e por todos que assistem aos meus vídeos. Agradeço a Deus por cada um. Peço a Deus que abençoe cada um deles. Que Deus derrame seus anjos para guardá-los, protegê-los, guiá-los, livrá-los de todo o mal. Que Deus derrame seus anjos para cuidar de cada um deles, para abençoá-los, para fortalecê-los, para iluminá-los, para ajudá-los, para confortá-los, para restaurá-los, para saná-los, para dar sabedoria, coragem, força para dar saúde, prosperidade, proteção, para guiar seus passos, para abençoar seus trabalhos, para abençoar seus estudos, para abençoar suas finanças, para abençoar cada área da vida de cada um deles. Peço que Deus derrame seus anjos para proteger a vida de cada um deles. Que Deus abençoe os carros, casas, viagens, o dia a dia, o trabalho, o estudo, a saúde, a família de cada um deles. Eu declaro que a maldição de um filho rebelde não tocará em mim ou em nenhum dos meus descendentes. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim ou contra nenhum dos meus descendentes prosperará. Eu declaro que os filhos rebeldes não nos farão sentir o desgosto da herança. Eu declaro que Deus abençoará o fruto do ventre de cada um de nós e a prole das nossas lombas. Eu declaro que Deus abençoará o fruto do ventre de cada um de nós e a prole das nossas lombas.
Eu declaro que Deus abençoará o fruto do ventre de cada um de nós e a prole das nossas lombas. Proclamo que cada um dos meus descendentes será servo de Deus, e que cada um dos meus descendentes será servo de Deus, e que cada um dos meus descendentes será servo de Deus. Proclamo que cada um dos meus descendentes será servo de Deus, e que cada um dos meus descendentes será servo de Deus, e que cada um dos meus descendentes será servo de Deus. Proclamo que cada um dos meus descendentes será servo de Deus. Proclamo que cada um dos meus descendentes será servo de Deus. Proclamo que cada um dos meus descendentes será servo de Deus. Proclamo que cada um dos meus descendentes será servo de Deus. Agradeço a Deus por cada um dos meus descendentes e declaro que todos os meus descendentes servirão a Deus. Senhor Deus, agradeço a Ti por cada um dos meus irmãos e irmãs, por cada um dos meus pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados. Agradeço a Ti por cada um deles. Senhor Deus, abençoa cada um deles. Toca os seus corações para que cada um deles conheça a Ti. Ajuda cada um deles. Fortalece cada um deles. Cura cada um deles. Fortalece cada um deles. Diante de Ti, Senhor, entregamos a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados. Senhor Deus, a Ti entregamos a vida de cada um deles para que Tu os abençoes, para que Tu os protejas, para que Tu os cuides, para que Tu os guies, para que Tu os fortaleças, para que Tu os ilumine, para que Tu os liberte de toda maldição, de todo laço, de toda prisão, de toda enfermidade, de toda tristeza, de toda aflição, de toda opressão, de toda perseguição, de toda tentação, de todo mal. Senhor Deus, a Ti entregamos a vida de cada um deles. A Ti entregamos a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados. Senhor Deus, abençoa a vida de cada um deles. Bendita seja a vida de cada um deles. Bendita seja a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Bendita a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados. Declaro que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados está em Suas mãos, Senhor. Declaro que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados está em Suas mãos, Senhor. Declaro que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados está em Suas mãos, Senhor. Senhor Deus, a Ti entregamos a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados. A Ti entregamos a vida de cada um deles para que Tu os abençoes, para que Tu os protejas, para que Tu os cuides, para que Tu os guies, para que Tu os fortaleças, para que Tu os ilumine, para que Tu os liberte de toda maldição, de todo laço, de toda prisão, de toda enfermidade, de toda tristeza, de toda aflição, de toda opressão, de toda perseguição, de toda tentação, de todo mal. Senhor Deus, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados. Bendita seja a vida de cada um deles. Bendita seja a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Bendita a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo
que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados, está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados, está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados, está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados, está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados, está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados está em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, peço, decreto e proclamo que a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a vida de cada um dos nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, sobrinhos, netos, bisnetos e cunhados está em suas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, por ouvir a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, já deixa o seu like, escreve amém aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo orações como essa. Compartilhe com alguém que precisa orar pela família hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.